Continuando, voltei, já mais desinibida, né? A gente vai se acostumando aos pouquinhos. Bom, o que eu falei foi desse livro, né? Na Vida 10 na Escola Zero. Então, assim, super vale a pena ler esse livro, se apropriar dessa leitura e pensar em novas metodologias, porque a nossa área, né, do magistério, da pedagogia, geralmente a questão matemática, ela fica a desejar. Então, pelo menos a gente tem que se apropriar dos conceitos, né, o mínimo que nós podemos fazer que é se apropriar dos conceitos e evocar para novas metodologias de trabalho. Isso vai fazer toda a diferença. Detalhe também, no outro vídeo ficou um pouquinho grande, de repente demora para baixar, então eu vou tentar fazer um pouquinho mais reduzido. E também nós falamos desse aqui, né? A alfabetização é um processo em construção. A alfabetização ela vai estar sempre em processo de construção. Isso é inevitável, porque a cada turma que a gente pega, que a gente recebe, tem um estímulo diferente da família, uma valorização da família, questões ali orgânicas, mentais, funcionais, nos quais vão evocar nossas contribuições ali para efetivamente se fazer alfabético, né? Então, a gente vai lidar com muitas realidades diferentes. Então, o conteúdo das nossas aulas, conforme está lá no nosso plano de ensino, hoje estava previsto esse trabalho com essas duas temáticas. Na aula passada, o que eu não poderia fazer com menos pessoas era a seguinte dinâmica, né? Nós íamos fazer um desafio, que tá um desafio melhor de 10 questões. Essas questões eu coloquei lá no portal, ela ficou bem interessante, vai dar para vocês responderem e quantificarem por si só quantos acertaram, quais é o nosso conhecimento em relação ao conteúdo, da nossa bagagem prévia e o que já foi trabalhado em sala de aula. Então, assim, uma das primeiras questões é: o trabalho com a língua portuguesa nas salas de aula tem sido revisto nos últimos anos. Sai-se de uma visão centrada no ensino da gramática para uma visão que deve privilegiar os usos da linguagem e focar na leitura e na escrita. Considerando-se essas premissas, qual das afirmativas a seguir está incorreta, né? A escola precisa rever as práticas de ensino que tratam a língua como algo sem vida e os textos como um conjunto de regras a serem aprendidas. O objetivo da escola é ampliar as competências e habilidades nos usos da língua. Os índices brasileiros de repetência nas séries iniciais estão diretamente ligados à dificuldade que a escola tem de ensinar o aluno a ler e a escrever. Atualmente, exigem-se níveis de leitura e escrita diferentes e muito superiores ao que satisfizeram as demandas sociais até bem pouco tempo atrás. Cabe à escola pensar em alternativas de trabalho com a língua portuguesa, embora se saiba que fala e escrita não são atividades comunicativas e nem práticas sociais. Então, assim, o que está incorreto, o que não tem coerência nenhuma. Segundo, as palavras não são meros nomes, elas representam a junção entre o nome e o seu significado, sentido. Associamos o nome da palavra com a ideia e, quando ouvimos, fazemos a mesma associação. A este fenômeno damos o nome de significante, signo linguístico, hipertexto, significado ou conhecimento de mundo. Terceiro, a língua não pode ser vista tão simplesmente como uma questão apenas de certo e errado. Antunes, 2007. Com base nesse fragmento, é correto afirmar que o ensino da língua não pressupõe o conhecimento da nossa realidade. O professor deve desprezar os fatores e as diferenças em sala de aula. O professor tem de ensinar a gramática correta da língua, porém precisa trabalhar com as diferenças linguísticas em sala de aula. Os alunos não precisam se preocupar com o uso correto da língua, pois as variantes já dão conta do entendimento. As variantes sociais não são objeto de estudo dos professores. Então, assim, a língua não pode ser vista tão simplesmente como uma questão apenas de certo e errado. Então, assim, o que está correto afirmar a partir da afirmação de Celso Antunes?
Próxima, marque a única opção correta com relação ao seguinte conceito. Por preconceito linguístico, entende-se o julgamento negativo que se faz dos falantes em função da variedade sonora que se utiliza? O julgamento negativo que se faz dos falantes da região do Nordeste em função do dialeto que utilizam ser carregado de expressões desconhecidas por outros lugares? O julgamento negativo que é feito dos falantes em função da variedade linguística que utilizam? O julgamento positivo que se faz dos falantes da região sul em função de serem considerados a fala o mais correto da norma padrão? O julgamento positivo que se faz dos falantes do Maranhão em função da sonoridade linguística perfeita em detrimento da fala de outras regiões? Próxima, né? Leitor. É aquele que lê ou que tem o hábito de ler, ledor. Dicionário Aurélio Escolar da Língua Portuguesa, 2005, página 540. Diante da definição, podemos concluir que a prática da leitura deve tornar-se efetivamente uma presença constante na vida de todo e qualquer indivíduo. O professor será de fundamental relevância na construção de práticas de leitura, pois os procedimentos de leitura são apenas uma mera didatização e alfabetização de palavras e textos sem conexão com os espaços sociais que o aluno está inserido. Ler é decodificar símbolos gráficos e sinais. Sendo assim, o professor é o único responsável por criar este hábito no aluno. A construção do hábito de leitura só será incentivada em sala de aula e em ambientes próprios para este fim. A leitura é um processo apenas escolar, pois é neste ambiente que aprendemos a ler e começamos a ter contato com livros e revistas. Partindo da premissa de que cada aluno já possui uma gramática internalizada ao ingressar na escola, é correto afirmar que as aulas devem procurar sempre privilegiar o uso da variante padrão, sem observar as realidades de fala presentes no ambiente da aprendizagem. O aluno deve desenvolver a sua competência comunicativa de tal modo que possa utilizar da melhor maneira possível a sua língua em todas as situações de fala e escrita. A escola deve desprezar as variantes sociais, culturais e regionais e desenvolver apenas as modalidades normativas. As aulas de português seriam um exercício contínuo do uso da gramática padrão, sem a estratégia de reconhecimento das variações de cada grupo social. As aulas focariam somente o uso da língua culta na leitura, na fala de gêneros variados e na escrita. Questão de número 9, né? 9? Acho que é 8, né? Quais as contribuições das leituras de Leite, proativo versus reativo, e a história de Tugater dentro da nossa disciplina Conteúdos e Metodologias da Língua Portuguesa? Descreva sua compreensão sobre professores e professauros relacionando as metodologias de ensino. Quais foram as dinâmicas realizadas em sala de aula? Faça o procedimento aqui para elucidar sua compreensão. E por fim, né, em sala de aula fizemos um trabalho específico com o livro Éramos Seis, da autora Maria José do Pré. Nesse extraímos os valores e vícios de cada personagem ao longo dos capítulos lidos ou ouvidos no audiobook. Assim sendo, que não nos falta repertório para indicar no mínimo 3 personagens e 3 valores e vícios de cada um deles. Então, essas questões foram pensadas na aula passada para que vocês pudessem responder essas questões. Na medida que vocês fossem respondendo, eu ia corrigindo individualmente. Depois eu ia entrar com uma dinâmica na qual eu ia quantificar quantos acertaram, quais questões, para a gente tabular essa informação. E a partir do momento que a gente tabulasse essa informação, a gente já ia também fazendo a revisão de todas as aulas, tendo novos conhecimentos e tal. E tá aqui por fim, que era o TIL, Teste da Idade da Leitura. Esse não tem como eu compartilhar aqui, exceto se tivéssemos em uma aula ao vivo, onde todos tivessem a possibilidade de fazer. É um teste que já está no nosso plano de ensino, eu dei uma antecipada nele, visto a necessidade de dinamizar a aula, de buscar fazer
associações, então eu fiz este movimento. Mas o tio, com a outra turma, eu apliquei no começo da aula, né? Então, eu apliquei para as crianças, o tio ele tem 47 questões e tem que ser respondido em 5 minutos para as crianças. Para o adulto, eu fiz um simulado que também tem 47 questões e tem que responder em 3 minutos. E depois eu atribuo para vocês qual é o nível de leitura que vocês estão em cada etapa ali. Mas nós ainda teremos a oportunidade de fazermos juntos, tá bom? Então, essa é a nossa segunda parte da aula. Lembrando que vocês têm, no caso, até amanhã, mas também temos a semana toda para ir desenvolvendo esse trabalho, que o sistema fecha amanhã. Mas quem for fazer via outro recurso, então saibam que eu estou aguardando, já estou criando aqui uma pastinha, quem entrega o material, né, vai se identificando que eu vou dando o retorno, tá bom? Um beijo, até daqui a pouco.